Vamos continuar com as nossas aulinhas sobre classificação e hoje uma coisa que todo mundo acha que é a coisa mais legal do mundo, que são redes neurais artificiais. Duas coisas aqui. Primeiro, um agradecimento para o professor Ricardo Serri. Boa parte do material que está aqui é dele, boa parte também não é. Eu não sei exatamente quanto que é dele, quanto que eu acrescentei. Provavelmente, se tiver alguma coisa errada, a parte é minha, se tiver coisa certa, a parte é dele, e assim por diante. Outra coisa, quando o pessoal fala sobre redes neurais artificiais hoje em dia, está muito em alta o tal do Deep Learning, a ideia aqui não é falar sobre Deep Learning, mas tudo que a gente falar aqui hoje serve como base lá para Deep Learning. Lembrando que isso aqui é um curso para a Universidade Federal de São Carlos, então tem gente da graduação assistindo essas minhas aulas, gente da pós-graduação. Quem é da graduação vai ver Deep Learning e Aprendizagem de Máquina 2. Quem é da pós-graduação tem uma disciplina específica de redes neurais que aborda um pouco de Deep Learning ali, justamente com o professor Ricardo Serri. Só para dar uma ideia de que não dá para cobrir redes neurais aqui nessa aula, né? Existem livros, então um exemplo são esses livros que são clássicos aí do Simon Hayek, só de redes neurais. E esses livros não cobrem Deep Learning, né, até o final. Existe livro que é só de Deep Learning. E esses livros, depois de 2 anos que são lançados, já estão meio defasados e assim por diante. O negócio está acontecendo agora, tá? Então, o ponto não é cobrir isso, mas, de novo, a base aqui é importante. Vamos começar, então, definindo o que é uma rede neural artificial. Artificial porque a gente tem a nossa rede neural biológica, nossa rede neural natural, que é justamente o que a rede neural artificial, que eu vou falar, chamar de RNA, e daqui para frente eu vou falar só a rede neural, a gente vai saber que eu estou falando da artificial, tá? Tenta modelar. Então, o nosso cérebro é nossa rede neural biológica e as redes neurais artificiais tentam modelar como é que o nosso cérebro realiza uma tarefa. Então, para isso, utiliza-se neurônios artificiais que são conectados e que eles passam por um processo de aprendizado. Mais ou menos como o nosso cérebro faz. É bem mais ou menos, tá? Porque existe uma motivação biológica, mas é muito difícil até entender como o nosso cérebro funciona. Existe um paradoxo, né, que fala que ou o nosso cérebro é muito simples, então nós não temos capacidades para entender o nosso próprio cérebro, ou o nosso cérebro é tão complexo que é difícil demais de entender e a gente nunca vai conseguir entender ele a fundo. Mais formalmente, a gente pode definir então uma rede neural como isso que está aí. É um sistema de processamento massivamente paralelo. Isso é importante porque hoje em dia você ouve falar muito em GPU, né? Porque você paraleliza esse processamento, deixando elas um pouco mais rápidas. Porque elas são um pouco lentas, mas a gente vai discutir isso depois. E distribuída. Então você constrói com unidades de processamento simples. Eu vou mostrar bem o que são essas unidades de processamento aqui, que são os tais dos neurônios, ou a gente fala de modo mais geral células, saindo um pouquinho do vocabulário inicial da ideia de redes neurais, e que tem uma propensão natural de armazenar conhecimento por meio de experiência. Isso tem a ver com o treinamento, que também vou falar hoje, e torná-lo disponível para uso. Ou seja, é feito um modelo a partir disso. E se é disponível para uso, é aquela coisa de eu ter um modelo e usar ele para minha tarefa. Lembrando que o foco aqui é classificação, mas redes neurais servem para várias e várias tarefas. Então, no caso aí de redes neurais artificiais, o conhecimento é adquirido do ambiente pela rede por meio de um processo de aprendizado. A gente vai dizer o que é esse processo de aprendizado daqui a algum tantinho de slides aí. Essa aula é um pouquinho longa, tá? Inclusive, eu não sei nem se ela vai estar quebrada em duas. Isso aí quem vai decidir é o Diego da edição. Eu aqui estou só gravando. Então, as forças da conexão entre os neurônios são conhecidas como pesos sinápticos. Isso tem a ver, de novo, com a motivação biológica. Eu vou mostrar um desenho de um neurônio já já que vai dar para entender. E esses pesos são armazenados, desculpa, eles são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. Isso aqui é um desenho de um neurônio, tá? Então, esses daqui são os dendritos, é por onde entra aqui os sinais, tá? O corpo tem um processamento e aí o neurônio manda o sinal para um próximo neurônio aí tem aqui os axônios, né, que são essas conexões, e tem uma coisinha que tem um espacinho físico, né, entre os axônios, que a gente chama de sinapse. É por aqui que passa a informação de um neurônio para outro. Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai mostrar aqui hoje, só que, analiticamente falando, é um pouquinho diferente disso, tá?
Antes de começar a falar realmente da rede, eu queria fazer uma observação que é o seguinte: várias dessas figuras que eu estou usando aqui, elas são dos livros do Reikin e ninguém pode utilizar isso, a não ser por motivos educacionais, tá? Então não usem. Então tem o copyright ali embaixo, necessário. Então aquilo que eu mostrei, aquele neurônio, ele é representado matematicamente dessa maneira. Eu tenho aqui as minhas entradas, que aí são os meus sinais de entrada, né? Vão ser os meus valores dos exemplos, tá? Eu tenho aqui esses pesos, então eu tenho um peso 1, peso 2, peso 3. Esse K é o número do neurônio. Vamos começar a trabalhar com um neurônio só, depois a gente generaliza isso um pouquinho, tá? E aí eu tenho aqui uma função que junta esses valores aqui. Então a gente já vai dizer o que é essa função, tá? Tem um bias e assim por diante, eu tenho um output aqui. Essa coisa que está aqui seria o equivalente ao corpo lá do meu neurônio, tudo bem? E aqui essas coisas, os sinais de entrada e saída tem a ver justamente com os sinais de entrada e saída do neurônio ali que eu mostrei na sinapse e assim por diante. O que aqueles caras ali do desenho anterior estão fazendo é o seguinte. Eu primeiro vou ter, para o caésimo neurônio aí, eu vou ter um valor U, que é a soma dos produtos. Aqui é o produto interno, tá? Dos pesos com os sinais de entrada. Então, é o peso do caésimo neurônio J vezes a entrada J, o peso J mais 1, X mais 1 e assim por diante. Na verdade, 1, 2, 3, 4 até o enésimo peso. Tudo bem? Além disso, ali na frente, volta aqui, eu tenho esse y que é o output. Ele é dado por uma função aqui, tá vendo? Que chama função de ativação. E esse peso é o seguinte: ele é essa soma mais o bias. Então, o bias está entrando aqui, que é para diminuir ou aumentar aí a entrada da função de ativação. Depois eu vou mostrar graficamente o que ele representa. E tem uma função φ associada a isso. Então, tá aí, por partes. Sinais de entrada, peso sináptico do neurônio K, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 até M. Combinação linear das entradas, que é esse U que eu coloquei aqui do lado. Burger King, mentira, eu já falei que é o bias. E aí a saída do neurônio, que vai depender dessa função de ativação. Vamos olhar com carinho para essa função de ativação. O bias, só antes de prosseguir, tem a ver com intercept, né? Se eu estiver fazendo uma reta ali, um hiperplano, alguma coisa assim, o bias é quem vai determinar, né? Se o bias eu estou aumentando aí, eu tô descendo. Então, o U, que é aquela combinação linear da entrada com os pesos, ele vai me dar a inclinação aqui da reta, e o bias vai me dar o intercept. De maneira equivalente, eu posso colocar o bias com um peso aqui também, tá? E isso aqui pode ser importante, porque depois eu vou mostrar como é que a gente aprende esses pesos aqui, tá? Mas isso é spoiler. Então, só para dizer que eu, no fundo, vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um input fixo, tá? Então isso não depende de atributo nenhum. Vai ser um mais um, por exemplo, e aqui eu aprendo um pezinho para o bias, tá? Mas guarda isso para daqui a pouco. Representação de um grafo, ou perdão, representação de um neurônio desse tipo é um grafo direcionado. Não é nenhuma surpresa quando a gente olha a representação desse jeito, a gente já imagina que é algo desse tipo aqui. Agora sim, vamos com carinho na tal da função de ativação, aquela função φ, ela que define de fato a saída do neurônio em termos de algum vetor de entrada. Esse vetor de entrada é aquela combinação mais o bias. Tá? Existem diversas funções de ativação. O exemplo mais simples é a função degrau, que é esse φ de v, ele é 1 se o v for maior ou igual a zero, e é 0 se o v for menor que zero. Então, de forma equivalente, a késima saída ali, de novo, por enquanto eu estou trabalhando com neurônio, depois eu vou mostrar mais, tá? Então, a késima saída é 1 se aquela combinação linear mais o bias for maior ou igual a zero, se não é zero. Aqui está a minha função degrau plotada aqui explicitamente. Então, depende quanto que der esse valor aqui v, tá? Se for menor que zero aqui, aqui vai ser zero. E se for maior que zero, eu tenho um salto aqui, isso aqui é 1, tá? Não está aqui no eixo y, mas isso aqui é 1. Então, esse aqui é uma funçãozinha degrau. Existem diversas outras, tá? Uma que é muito comum, pelo menos historicamente falando aí,
e hoje em dia se usa ainda, tá? Eu digo que é historicamente porque antigamente basicamente todas as redes usavam o sigmoide para lá e para cá, tá? Mas hoje em dia ainda se usa muito, principalmente na última camada. Vocês não entenderam nada, a gente chega lá. O ponto é, existe função de ativação baseada em sigmoide também, que aí você já tem um parâmetrozinho bonito aqui, que é esse A, tá? Você suaviza aquele degrau. Então, conforme você vai aumentando esse valor de A, você vai crescendo, você vai juntando mais a curva aqui para o zero, né? Então, você vai se aproximando mais da degrau. Quando você diminui o A, você vai deixando uma curva um pouco mais suave. Então, isso aqui é bom quando você quer olhar para scores, por exemplo, tá? E também é bom para o meio de redes com mais neurônios, que é aquilo que eu estou falando que eu ainda não cheguei. Tá? Em vez de você fazer um degrauzão, que quem está aqui é completamente diferente de quem cai aqui, você faz uma coisa mais suave. Então, quem está aqui ó, é perto de meio, quem está aqui também é perto de meio. Um pouquinho para cima do meio, um pouquinho para baixo do meio. Lembrando que, se você olhar bem para a equação, você vai ver que isso aí vai de 0 para 1, ele tende a 0, ele tende a 1. Geralmente se faz uma transformação linear para que possa responder entre menos 1 e mais 1. Outras funções de ativação, mais simples possível é a linear. Basicamente você não faz nada. Então, aquela combinação é a saída do neurônio pronto. E também tem sido muito comum se utilizar tangente hiperbólica, que também tem esse formato aí meio suave, assim como a sigmoide. E outra que tem sido muito comumente utilizada é a ReLU, que é essa ativação desse jeito aqui. Então fica 0 até o 0 e depois vira uma linear. Existem várias variações da ReLU. Na verdade, existe a ELU, que não tem essa retificação aqui, o R vem de retificated, alguma coisa assim. Existe GELU, que é uma Gaussian, e assim por diante. Existem as simétricas, então, que faz isso aqui, né? E tem uma infinidade de variações da ELU, que são bem utilizadas hoje em dia. Na verdade, se você quiser estudar funções de ativação, você pode ficar estudando aí que tem de monte. Vai ao infinito e além. Bom, eu falei mais ou menos o que é aquela arquiteturinha de um neurônio ali. Vocês não entenderam nada, vocês entenderam que tem algum peso, que eu faço uma combinação e etc. Que pesos são esses? Esses pesos eu vou aprender de acordo com os meus dados. Para isso, eu preciso definir o que é aprendizado no contexto de redes neurais. O aprendizado, então, é o processo pelo qual esses parâmetros livres, então, são parâmetros, lembra da discussão de outras aulas, parâmetros versus hiperparâmetros, aqui eu estou falando de parâmetros. São exatamente esses pesos, esses Ws que eu mostrei até agora. Então, aprendizado é o processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural são adaptados por meio de um processo de estímulo pelo ambiente, ou seja, vai ter a ver com os dados de entrada. Lembra que eu falei que o estímulo no ambiente é o meu conjunto de dados, tá? No qual a rede está inserida. O tipo de aprendizado é definido pela maneira com que acontecem as mudanças nesses parâmetros. Existem vários tipos de aprendizado, eu vou focar em um, que é o importante aqui para a gente falar de classificação, que é o aprendizado por correção de erro. Nesse caso, o sinal de saída de um neurônio qualquer, ele é comparado com uma saída esperada. Então eu estou falando de classificação. Eu sei que o meu exemplo tem uma classe A. E aí, no meu neurônio, ele sai um determinado valor. E eu tenho que dar um jeito de comparar isso. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encodar, né? Então eu vou codificar aí a minha classe, né? Para 0 e 1, ou mais 1 e menos 1, coisas que a gente já fez anteriormente. Aí, a saída do meu neurônio vai ser comparado com esse mais 1 ou menos 1. Beleza? Então, a minha classe, desculpa, se a minha classe esperada era mais 1 e o meu neurônio saiu 0,8, então eu vou ter esse errozinho aí da diferença de um para outro de 0,2. Se fosse o contrário, né? Se fosse menos 1 e aí sai 0,2, vai ser 1,2 essa diferença. Na verdade, vai ser menos 1,2. Eu subtraio a saída esperada pela saída observada do neurônio. Esse sinal de erro que eu acabei de falar, ele é usado então para ajustar os pesos desse neurônio. Assim você faz o sinal de saída ficar um pouco mais próximo do desejado. Tá? Para o nosso caso aqui,
a gente minimiza essa função de custo. Essa palavra devia estar grifada, porque é importante a função de custo. Existem várias maneiras de você definir funções de custo. Elas podem ser baseadas, na verdade, em jeitos diferentes de definir o sinal de erro. Mas é importante, vocês vão ver essa função de custo aqui mudando. Para cada tarefa, isso aqui pode ser diferente. Vocês vão ver também como loss function, se vocês forem estudar em inglês. E tem gente que simplesmente usa a notação J. Então, J do exemplo, J do dataset é tal coisa. Isso significa essa função de custo. Que nesse caso, a gente vai querer minimizar o e ao quadrado dividido por 2. A gente já viu algo muito parecido com isso, né? Por que a gente faz isso? Para deixar isso ser uma função convexa, para a gente conseguir chegar no mínimo. Pulando um pouquinho da matemática, eu vou voltar nisso lá no final da aula, ou na parte 2, como eu disse, o Diego da edição vai decidir se corta no meio ou não. O ajuste nos pesos ele é definido por essa regra delta aí. Essa regra delta pula essa letrinha aqui. Isso aqui é o erro, tá? Do késimo neurônio. Isso daqui é a entrada, a jésima entrada. E agora sim, essa letra eta é a taxa de aprendizagem. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui é que esse delta é uma multiplicação do meu erro pelo sinal de entrada vezes uma constante que eu defini antes. Essa taxa de aprendizagem está fazendo o meu delta ser maior ou menor. O que é esse delta? Esse delta me diz o quanto que eu vou ter que ajustar no meu peso. Se minha taxa de aprendizagem for alta, eu estou querendo ajustar logo o peso ali. Tá? Vai dar para entender daqui a pouco um pouquinho melhor se você não entendeu agora. Mas se a taxa de aprendizagem for baixa, o meu processo vai ser um pouco mais lento. Isso eu controlo quão rápido é o meu processo. Existem alguns problemas. Se eu for muito rápido no meu processo, eu posso perder algumas coisas. Lembrando que isso aqui é um algoritmo de otimização. Eu vou mostrar um pouquinho melhor outras coisas, mas é um algoritmo de otimização. Eu quero chegar num mínimo de erro, e aí eu posso ter alguns mínimos locais e coisas do tipo. Se eu colocar a taxa de aprendizagem muito alta, por exemplo, eu posso passar reto de um mínimo global, né? Eu posso perder alguma coisa no meu processo de aprendizagem. E o tal do processo que eu estou falando, é o que está desenhado aqui. Tá? Então eu tenho lá as entradas que estão rotuladas. Eu uso esses dados aqui então como entrada, passo ele lá, esses valores de parâmetro aqui são os pesos e o bias, passo ele lá, faço a combinação linear, passo por uma função de ativação, e aí eu tenho um y estimado. Comparo o meu erro com, eu comparo a minha saída com o y esperado para computar o tal do erro. Esse erro ele volta aqui para eu fazer o ajuste de parâmetros. E aí o que acontece? Eu faço isso de novo. Passo o meu exemplo aqui, faço a combinação linear, comparo os dois erros, comparo as duas, a saída esperada e a saída observada ou estimada, computo um erro, passo aqui e assim por diante. Então o processo é esse. É um processo iterativo em que eu vou observando o erro que minha rede está cometendo e aí eu vou lá e vou ajustando os meus pesos. O que eu posso fazer com esse peso, inicialmente, é começar ele de forma completamente aleatória. Tá? Vamos manter desse jeito. Existem outras técnicas, mas vamos manter na cabeça que dá para fazer isso. Tá? Eu começo aleatório e aí eu vou iterando ali meu conjunto de dados, vou computando erro, vou reajustando esses Ws, e aí eu faço isso de novo, e de novo, e de novo. Já já eu vou dar um exemplo prático mostrando como é que isso funciona. Essa atualização é feita da seguinte maneira. Eu pego meu peso na enésima rodada, e aí esse n eu não tinha explicado até agora de propósito, porque eu queria esperar chegar aqui. Somo com minha regra delta nessa enésima rodada, e isso vai me dar o peso para a próxima rodada. Essa próxima rodada, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dar um nome específico, que é época, mas que varia um pouquinho dependendo de algumas observações que eu tenho que fazer. Tá? Vamos chamar de rodada por enquanto. Eu observei, eu tinha um peso, fiz a regra delta, que eu consigo com o processo anterior, para passar para cá e mudar o peso aqui para a próxima rodada. Esse é o aprendizado por correção de erro. Existe uma infinidade de tipos de aprendizado aí para redes neurais. Eles servem para diferentes tarefas, para diferentes tipos de aprendizado. Então a gente está falando de aprendizado supervisionado, tem algumas que são para aprendizado não supervisionado e assim por diante.
Além dessas diferentes formas aqui de aprendizado, né, por memória, Hebbiano, de Boltzmann, competitivo e assim por diante, como eu já disse, também tem diferentes modos de se calcular aquele erro, ou aquela loss function. E também diferentes maneiras de se ajustar os pesos. Então, existem algoritmos um pouquinho diferentes aí. Por isso que a gente tem uma infinidade de teoria, uma infinidade de algoritmos baseados em redes neurais. A gente está vendo aqui a base da base. Uma coisa que é legal de redes neurais, que eu quero, antes de passar para esse slide de fato, é falar que redes neurais estão bastante ligadas à história da inteligência artificial. Lembrando que o termo inteligência artificial foi cunhado lá em 1956, em uma conferência organizada pelo John McCarthy. E antes disso, já tinha gente fazendo inteligência artificial. Tá? Sem a coisa estar muito bem cunhada, mas na verdade até aí, em 1958, que é o ano que está aí, ainda não estava tão bem certinho o que eram as coisas. Mas vai aparecer alguns nomes aqui. O primeiro deles é Frank Rosenblatt. Ele era um psicólogo, porque Malemar tinha computeiros nessa época. Esse Frank Rosenblatt, ele é o cara que fez o primeiro algoritmo para ajustar os pesos da rede. Ele ainda provou a convergência, com observações, mas provou a convergência do algoritmo. Ele usou um único neurônio, que é o neurônio de McCulloch e Pitts, que é basicamente esse neurônio que eu mostrei até agora há pouco. Eu falei da observação que não tinha lá muitos computeiros, né? McCulloch e Pitts fizeram esse modelo de neurônio antes de cunhar-se o termo inteligência artificial. E esses caras, eles são, o Pitts é matemático e o McCulloch era neurologista, se eu não me engano. Então ele entendia um pouco mais do cérebro ali. E ele falou, explicou para o Pitts como é que funcionava o neurônio, e o Pitts falou, matematicamente é isso aqui. Tá? Mas ali não existia ainda o algoritmo para ajustar os pesos e assim por diante. Quem fez isso foi o Frank Rosenblatt, que chamou o algoritmo junto com a arquiteturinha ali do neurônio de perceptron. É mais ou menos isso que a gente mostrou até aqui, né, o perceptron. Só que tem um problema muito grande, né, que ele só funciona para problemas linearmente separáveis. E aí eu volto na questão da história da inteligência artificial. Quando o Rosenblatt lançou o Perceptron, falaram, caramba, esse processo de aprendizado, isso é muito bom, isso é muito legal, isso vai bombar. Só que aí, dali a alguns anos, chegou um monte de gente e falou assim, isso aqui não consegue nem resolver um shor, né, um ou exclusivo. Porque ele só consegue resolver problemas que são linearmente separáveis. Então isso aqui não tem inteligência nenhuma. E aí, as redes neurais caíram em desuso. Então, na década de 80, teve um inverno das redes neurais. E aí voltou, e aí depois caiu de novo, e agora está em alta novamente. Sempre tem alguns motivos, tá? Mas, geralmente, o que se faz em redes neurais é importante para o aprendizado de máquina. Recentemente, eu vou deixar aqui nos materiais complementares, na descrição, eu li um artigo falando, olha, o que a gente aprendeu em redes neurais que pode ser usado no aprendizado de máquina para qualquer outra coisa. Isso é legal pra caramba, tá? Então, continuando aqui no Perceptron, eu vou mostrar ele funcionando para um problema de classificação binária. Então, eu tenho ali as classes C1, eu vou considerar que o Y é mais 1 para a classe C1. Então, eu estou fazendo a minha codificação aqui, tá? E a classe C2 é quando o Y é igual a menos 1. Então, nesse caso, eu quero separar duas regiões por esse hiperplano que está aqui. Também não é nenhuma novidade. De novo, os pesos sinápticos, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas é que agora eu estou entrando no algoritmo de fato, tá? Os pesos sinápticos são ajustados nesse processo iterativo que eu estava dizendo até agora, utilizando esse algoritmo de convergência aí do Perceptron. Então, eu vou fazer algo desse tipo, né, que vai ser essa fronteira de decisão. De um lado vai ser a classe C2, do outro vai ser a classe C1. Em resumo, tá essa bagunça que está aí, tá? Isso aqui é uma função de ativação, então que ela vai ser mais 1 ou menos 1, é igual a degrau, só que ao invés de ser 0 e 1 é menos 1 e mais 1. E isso daqui é a combinação linear daqueles caras lá. E aqui eu já estou pensando que tem o bias embutido nos inputs, tá? Aí isso aqui é aquela mesma coisa. Então, mais 1, se xn pertencer à classe C1 e menos 1 é o encoding que eu fiz. E o processo de treinamento é aquilo que eu já tinha mostrado. Então, para a enésima mais uma iteração, eu vou ter os pesos da enésima iteração mais uma taxa de aprendizado e a combinação aqui, né? O erro multiplicado pelas entradas. Tudo bem? É isso. Vamos com um exemplo.
Imagina que eu tenho esse conjunto de dados bastante simples aí, que eu tenho dois exemplos, um da classe -1, outro da classe 1. E aí eu começo aleatoriamente o meu neurônio dessa maneira aí. Esse x0 é o bias. Eu vou deixar ele fixo como -1 e o peso dele começou aleatoriamente aí como meio. O que eu faço a seguir é pegar o exemplo 1, então eu vou voltar aqui no exemplo 1, os valores são 0, 0, 1 para os três atributos, tá? E a classe esperada é -1. Então, eu pego esses valores e multiplico aqui, ó. 0 vezes 0,4, tá aqui. 0 vezes 0,5, esse aqui é o segundo atributo, tá aqui. O terceiro atributo tinha valor 1, 1 vezes 0,6, tá aqui. Somo tudo isso com o bias. O bias é -1 mais o meio, que é aquele peso que eu tinha sorteado. Quanto que dá isso? Isso dá 0,1. Na minha funçãozinha lá de ativação, aquele signal lá, que é um degrau -1 mais 1, isso aqui vai para 1, tá? É maior que 0, então isso aqui vai para 1. O que esse meu neurônio está dizendo do jeito que ele está, é que esse meu exemplo, com valores de atributo 0, 0, 1, pertence à classe 1. Tá errado, tá? Isso fica claro aqui pelo meu erro. Eu calculei o meu erro. Classe esperada -1, menos o quanto ele disse, 1. Isso aqui deu -2. Aí eu pego para cada um desses pesos e faço aquela atualização. Então o peso zero novo, né, para essa nova iteração aqui, é igual ao peso zero anterior, que era meio, mais a taxa de aprendizado, que foi definida como 0,4 aqui, tá? Vezes aquele erro que eu acabei de calcular, -2, vezes -1, que é o input. Isso aqui vai dar 1,3. Então 1,3 é o meu novo valor para esse peso que está com essa seta vermelha gigante aí. Repito isso para o peso relacionado à entrada do atributo 1. De 0,4 vai continuar 0,4. A mesma coisa vai para o atributo 2. Como era 0 a entrada, vai acabar ficando menos meio do jeito que era. Para o atributo 3, eu vou ter essa continha aí. Então, de novo, né? O peso que estava anterior, vezes a taxa de aprendizagem, vezes o erro, vezes o valor que ele tem. Isso aqui vai dar menos 0,2. Então, esse 0,6 vai passar a ser 0,2. E aí eu tenho uma nova configuração do neurônio. E agora eu vou para o meu exemplo 2. Faço a mesma coisa para o exemplo 2. Vejo a que classe que ele pertence, recalculo os pesos sinápticos e assim por diante. Vocês percebem o seguinte, aqui em cima está escrito época 1. Porque o que vai acontecer agora é que eu vou ter novos pesos para o meu neurônio, e aí isso não está garantindo ainda que ele chegou num mínimo bom ali de erro. Né? Pode ser que eu passe os meus exemplos de novo e aí eu continue errando. E aí eu vou mudar de novo os meus pesos sinápticos. Cada vez que eu passo o meu conjunto de dados ali inteiro, eu chamo de época. Então o que eu fiz aqui para vocês é só a época 1. Faz a época 2 e vê se muda. O spoiler é que não muda, então se você não fez, não deu aquele pause maroto e fez, você chegou aí, essa aí é a resposta final. Tá? Esse vai ficar o meu modelo e agora eu vou mostrar como é que faz quando chegam novos dados. Então aqui, o exemplo 1, novo, tá? Eu não sei a classe dele, não é aquele mesmo exemplo 1. Os valores de entrada dele são 1, 1, 1 e eu quero saber que classe ele pertence. O que eu faço? Eu faço 1,2 vezes 1 mais menos meio vezes 1 mais menos 2 vezes 1 mais o bias aqui que é menos meio. E passo na minha funçãozinha de ativação. E a continha é essa, né? A saída para ele vai ser 1. Repitam isso para os exemplos 2 e para o exemplo 3 também. Ver o que acontece. Então aqui eu vou fazer uma pausinha porque é isso, tá? Eu expliquei um neurônio e ele tem, sei lá, suas limitações e eu vou continuar falando de jeito de você estender essa ideia para reduzir um pouco algumas dessas limitações. Depois de uma baixa do perceptron e de redes neurais de um modo geral
que existiam ali baseadas no perceptron, parecidas com o perceptron, no final da década de 60 e principalmente na década de 70, isso voltou a ser grande com esse negócio que tem na tela, que é o Multilayer Perceptron. O Multilayer Perceptron MLP supera as limitações que eu coloquei do Perceptron, como, por exemplo, e principalmente, só conseguir lidar com problemas linearmente separáveis. No caso do Multilayer Perceptron, como o nome já diz, aí a gente começa a colocar várias camadas de neurônios daquele tipo Perceptron, uma em seguidinha da outra, de forma que todos os neurônios ali têm uma função de ativação que sejam não lineares, no caso, diferenciáveis. Tá? Então, uma função de ativação não linear e diferenciável. Esse modelo aí contém uma ou mais camadas ocultas ou camadas escondidas, dependendo do livro que você está lendo, em inglês, hidden layers, entre a camada de entrada, que é onde a gente coloca os valores de atributo, como a gente vinha fazendo antes, e a camada de saída, que é onde a gente olha a classe, no caso aí de modelos para classificação. Essa rede MLP possui um alto grau de conectividade. Isso significa que os neurônios têm muita conexão entre eles. Especificamente, um neurônio de uma camada 1, ele é ligado em todos os neurônios da camada 2. Qualquer um neurônio aqui. Eu vou mostrar um desenho já já, fica fácil de enxergar isso. A parte principal que diferencia o Multilayer Perceptron não é só a arquitetura, porque a arquitetura parece meio óbvia, que a gente tem ligações meio que em camadas, não tão certinho assim, mas a gente passa de um neurônio para o outro, né, informação. Só que a gente não sabia como é que a gente fazia para treinar isso. E aí veio o algoritmo do backpropagation. E eu vou explicar ele, de certa forma, em alto nível. E vai ter material complementar no card e alguma coisa ali embaixo também. Primeiro a gente passa por uma fase para frente, forward phase. A gente fixa os pesos e a gente, para cada exemplo ali, a gente propaga o sinal através da rede. Então a gente vai da camada de entrada, camada por camada, até a gente chegar lá na saída e ter, no caso de vocês olhando é assim, né? E ter uma saída estimada, tá? No caso da classificação, bem parecido com o que a gente fez até agora. As mudanças só vão ocorrer nos potenciais de ativação e nas saídas dos neurônios da rede. Ou seja, não tem nada mudando na entrada, por exemplo. Né? A gente vai mudar aqueles pesos. Então, os neurônios de saída, ou seja, na última camada ali, que são o que a gente tem o maior interesse. É ali que a gente vai medir o nosso erro, é ali que a gente vai ver onde que a gente está classificando, né? Se na classe 1 ou 2 e assim por diante. Os demais neurônios, com exceção ali do input, tá? O input é só um sinal ali, eles constituem as tais das camadas escondidas. Esses neurônios escondidos, eles não são parte da entrada, não são parte da saída. Eu começo eles tudo aleatório, eles não significam nada especificamente para mim. Se vocês forem estudar mais redes neurais, vocês vão ver que eu posso usar os valores desses neurônios aí, dos pesos, etc., como características que eu extraí ou que eu aprendi a partir dos meus dados, tá? Mas isso não vem tanto ao caso aqui. A primeira camada escondida ela é alimentada com a saída da camada de entrada. Então eu tenho a camada que é só o input, e aí isso passa para a próxima camada, e essa próxima camada vai ter lá suas funções de ativação, etc. Vai passar para a segunda camada, que vai passar para a terceira, e assim por diante até eu chegar na minha saída. Tem esse desenho lindo, maravilhoso. É isso aqui. Eu tenho lá a minha camada de entrada, que na verdade é só para receber aqui os sinais de input, né? Que são os meus exemplos. Esse neurôniozinho aqui, ele vai passar a informação para todos os neurônios da próxima camada, e até por isso vocês veem às vezes essa rede aqui, chamada de Fully Connected Network. Esse neurôniozinho aqui de entrada vai passar o valor para todos os neurônios da segunda camada e assim por diante. Esses neurônios da segunda camada vão fazer algo muito parecido com o que a gente já viu. Aqui vai ter uma funçãozinha de ativação, vai fazer a combinação linear desses caras e vai soltar alguma coisa aqui para frente. Essa alguma coisa aqui para frente, a saída desse neurônio, vai servir como entrada para esse neurônio, esse neurônio, esse neurônio e esse neurônio. Todos os neurônios da camada seguinte, que por sua vez vão fazer a combinação linear das suas entradas e vão soltar aqui uma saída que vai servir de entrada para os neurônios da última camada. Essa é a camada de saída.
E aqui eu já quero que vocês observem o seguinte, aqui tem 3 neurônios. Isso aqui já me facilita para eu fazer, por exemplo, classificação multiclasse. Até agora eu só tinha alguma coisa que eu acabava definindo um limiar ali, né? Para dizer se ele era de uma classe ou se ele era de outra. Então a gente fez um exemplo prático, mais um e menos um. Nesse caso, eu posso fazer uma saída, por exemplo, aqui eu tenho 3 classes, tá? Eu faço uma saída para a classe 1, faço uma saída para a classe 2, uma saída para a classe 3. Se o meu exemplo é da classe 2, por exemplo, eu falo que a minha saída esperada é 0 nesse neurônio, 1 nesse neurônio e 0 nesse neurônio. Então eu vou ter um erro associado a cada um dos meus neurônios, tá? Isso aqui é importante. Nesse curso a gente não fala de classificação multirótulo, mas eu já defini isso em uma outra aula. No caso de classificação multirótulo, a adaptação também seria simples. Vamos imaginar que, para um exemplo, esse rótulo aqui é verdadeiro, esse é falso e esse é verdadeiro. Então eu tenho esse e esse rótulo para o meu exemplo. Então a minha saída esperada vai ser 1, 0 e 1. Então a adaptação é direta. Voltando lá para o backpropagation, uma vez que eu fiz esse forward phase, agora eu tenho a backward phase. Um sinal de erro é produzido comparando a saída desejada com a obtida. Isso a gente já viu como é que faz. Só que agora eu vou retropropagar esse erro através da rede, camada por camada. Então, enquanto eu vou para frente com o meu exemplo, calculando lá as combinações lineares, assim por diante, chego numa saída, esse aqui é a forward phase, eu vejo o erro e aí eu falo, olha, beleza, agora eu volto para trás, camada por camada, ajustando os pesos. Antes era entrada, camada 1, camada 2, saída. Agora estou fazendo saída, camada 2, camada 1, entrada. E nessa ordem eu vou realizando aí os ajustes nos meus pesos. Então essa figurinha está aí para ilustrar a direção dessas duas coisas. Então o que está em preto é a fase para frente e o que está em azul é a fase para trás, que é aí para ir corrigindo os pesos da minha rede. Só para ter uma noção aí meio que geométrica do que a MLP está fazendo, isso considerando que as minhas divisões ali são lineares, tá? Isso vai depender um pouquinho da ativação que eu estou usando e assim por diante. Na primeira camada, camada intermediária, camada oculta, né, uma coisa assim, o que eu vou fazer é traçar linhas retas no espaço de decisão. Por que linhas e por que retas, né? Bom, um neurônio faz aquilo que eu estava mostrando lá no perceptron, que era fazer uma reta, né, para dividir o espaço em dois. Seriam hiperplanos, aí se eu estiver colocando numa dimensão maior e assim por diante. E por que linhas no plural? Porque cada um daqueles neurônios vai fazer uma linha diferente. Já a segunda camada vai pegar e vai combinar essas linhas da camada anterior para formar regiões convexas. Regiões um pouco mais complexas eu vou mostrar já já. E a terceira camada vai combinar essas figuras convexas, produzindo os formatos abstratos que vão dizer quais são as minhas fronteiras de decisão. Caramba, tá difícil. Desenha aí para mim. Tá desenhado aqui com um livro-texto aí, né, que eu sempre falo, que tem o livro-texto da disciplina, que é Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Então, a primeira camada vai fazer isso aqui, né? Então, vai traçar lá meus hiperplanos. Então, eu tenho um neurônio que faz essa daqui, outro neurônio que faz essa, outro neurônio que faz essa, outro faz essa e outro faz essa, certo? 5 neurônios. Na próxima camada, eu vou combinar eles. Então, eu vou fazer essa coisa aqui, né? Então, eu tenho esse triângulo, é uma região, esse retângulo é outra região, esse retângulo é outra região, e aí eu tenho as coisas, né, fora dessas regiões aqui. Por fim, eu combino. Então essa última camada é de novo uma combinação, só que agora dessas formas convexas aqui, falando, ó, aqui é da classe triângulo e aqui é da classe bolinha. Eu sugiro vocês brincarem com esse playground do TensorFlow.org. Eu não vou fazer muito aqui, mas só para mostrar, né, você pode escolher conjuntos de dados diferentes aqui e ver como é que a sua rede se comporta, colocando mais neurônios, colocando mais camadas, ele vai mostrar em que época você está. Você pode brincar com o Learning Rate, que é aquela taxa de aprendizado, você pode brincar com diferentes funções de ativação que estão aqui, e que, diga de passagem, eu mostrei todas na aula. Eu vou falar em algum momento o que é regularização, tudo bem? E aí você dá um play aqui, ele é bem rápido, tá? Ele vai mostrando a convergência aqui do meu método. E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ele demorou 46 épocas aqui até eu parar, tá vendo? Parece que tá bom o suficiente. O meu erro ainda está descendo.
Mas, mais do que isso, talvez eu possa causar overfitting, tá? Então eu vou, e ele converge. Então esse output aqui é a loss, tá vendo? Ele converge, ele vai em um determinado momento que a sua rede não vai mais aprender nada, tá? Mas eu quero notar é o seguinte, eu dei um play bem rápido aqui para mostrar em 4 épocas, né? Ele tem test loss e training loss. Normalmente quando a gente vai treinar uma rede neural, a gente separa um pedacinho ali, a gente pega o conjunto de treinamento, separa um pedacinho, na verdade, para validação, tá? E a gente faz o treinamento com esse conjuntinho de treino e a gente olha qual que é o erro que está dando ali, né? Qual que é a minha função de custo que está saindo. E a gente pega depois essa validação em cada época, no final de cada época, a gente joga essa validação para ver o que está acontecendo nos dois. Normalmente o que acontece é, o seu erro no treinamento sempre vai descer, e ele geralmente desce bem rápido, e o seu erro no teste nem sempre desce. Tá? Às vezes ele dá umas variações, e ele vai descer bem mais lento. Se acontecer de o seu treino estar descendo ou estabilizado e a sua validação começar a crescer, significa que você está tendo overfitting. Então é um bom jeito de você olhar o comportamento aí da sua rede, tá? Eu não vou entrar em detalhes matemáticos e etc. do backpropagation. Eu vou dizer que ele é baseado em derivar o erro e depois a retropropagação aí tem a ver com a regra da cadeia. Vai ter material suplementar para isso. Mas só para dizer, para esse caso, né, é um caso específico, como é que a gente faz? O sinal de erro é aquele sinal de erro de sempre, tá? O erro instantâneo do neurônio, que é aquele meu ezinho lá, é dado por que a gente já viu, então é meio, é o que eu quero otimizar, né? É meio desse erro ao quadrado e assim por diante. A gente sabe isso. Só que a gente sabe isso para a camada de saída, porque a gente sabe o que é o esperado. Eu tenho o esperado menos o estimado. E o que acontece para as camadas do meio, as camadas intermediárias, as camadas ocultas? O erro de um neurônio em uma camada intermediária, para eu calcular ele, eu uso a soma dos erros dos neurônios da camada seguinte. E aí eu pondero pelo peso da conexão entre eles. Volta tudo. Então o que vai acontecer é, já sabemos calcular o erro desse neurônio. Já sabemos calcular o erro desse neurônio. Aqui eu tenho pesos que inicialmente começaram de forma aleatória, tá? Vamos supor que o peso dessa conexão aqui está meio e dessa aqui está menos 0,2. O que eu vou fazer para calcular o erro desse neurônio é pegar o erro desse neurônio vezes meio mais o erro desse neurônio vezes 0,2. Tudo bem? Então eu estou ponderando aqui pelo meu peso anterior. A parte que eu falei que eu estou escondendo, na verdade, é porque isso é baseado e as diferentes formas de calcular erro e etc. vai tudo cair no mesmo problema, que é o problema de calcular o gradiente descendente. Então, se eu tiver com aquele problema de otimização convexa que eu estava falando, eu vou ter algo desse jeito aqui, né? Então, imagina que eu tenho... Então, isso aqui está xy, mas poderia ser parâmetro, né? 1, parâmetro 2, e que seriam os pesos, tá? Isso aqui, na verdade, não é em 2D de jeito nenhum, não existe esse plano aqui, a gente teria que olhar para uma dimensão maior. Essa terceira dimensão é a loss function, né? É aquele meu peso, meu erro, né? Meu sinal de erro, perdão. Então, no caso da convexa, vai fazer essa coisa bonita aqui, né? Qual que é a intenção do gradiente descendente? Você calcula a derivada para você ver para onde que você vai para um valor menor. Se eu começar minha rede com esses valores de hiperparâmetro aqui, na hora que eu calcular a derivada a partir do que eu estimei ali, ele vai me dizer desce, e aí eu vou cair num ponto aqui. E ele vai me dizer desce para cá, e aí eu vou cair num ponto aqui. E aí desce para cá, eu vou cair num ponto aqui, e assim por diante. Tá? Vai dar algo desse tipo aqui. Então, cada época eu vou fazendo alguma coisinha desse jeito até eu chegar ali no mínimo global. Isso não é tão reto assim, porque isso vai depender um pouco dos meus exemplos. Eu geralmente faço uns zigue-zagues assim. E além disso, os problemas não costumam ser tão bonitos assim não, tá? Geralmente você tem superfícies de decisão que são muito mais complexas. Esse é um exemplo de uma um pouquinho mais complexa, só para dizer alguns pontos, né? Se você começa aleatoriamente os pesos da sua rede, né? Então, se você começar, por exemplo, aqui, e você fizer um learning rate pequeno e algumas coisas, não usar algumas outras técnicas que eu não disse ainda, o que vai acontecer é que ele vai cair aqui,
e aí ele vai chegar nesse mínimo local e ele não vai subir mais, né? Porque você vai calcular aqui a derivada e vai ficar aqui nesse mínimo local, tá? Outra coisa, se você começar aqui, dependendo da ordem que você for mostrando seus exemplos, e que eu falei que você vai fazendo meio que um zigue-zague, né? Na hora que você chegar nesse ponto de sela, você pode cair para lá ou pode cair para cá. Então, a ordem dos exemplos acaba tendo importância, isso é bem louco, né? Se você cair para cá é bom, ou se você começar, por exemplo, aqui aleatoriamente, alguma coisa assim, você vai cair aqui nesse ponto, que é o mínimo global. O objetivo é chegar no mínimo global, tá? Não significa necessariamente que se você cair no mínimo local é ruim, porque às vezes esse mínimo local ele é bom o suficiente, ele generaliza melhor do que o mínimo global. Às vezes o mínimo global é exatamente onde está o overfitting. Mas para falar como é que eu faço essa descida do gradiente, etc., eu preciso falar um pouco melhor sobre o treinamento. Né? Até agora eu falei, você calcula o erro assim, assado, etc., mas eu não falei sobre uma coisa que é importante. A gente faz esse treinamento de jeitos diferentes. Um deles é o treinamento em batch. Eu faço a atualização da minha rede, ou seja, eu faço meu backpropagation só depois que eu passar todos os meus exemplos de treinamento ali na rede. Então eu passo um exemplo, calculo o erro, guardo. Passo outro exemplo, calculo o erro, guardo. E assim por diante. Eu faço a média desses erros que eu guardei. Tudo bem? E aí, com isso, eu consigo fazer uma estimativa precisa dos vetores de gradiente. Aquela coisa que eu falei que eu vou ser serrilhado, que muito que depende da ordem, etc., é meio que por causa disso, né? Se eu fosse calcular um cara, ele ia me dar uma direção. Se eu faço outro, ele vai para outro lugar. Outro para outro lugar. Quando eu faço em batch, eu calculo um vetor gradiente só para o conjunto de dados inteiro, tá? O problema é que isso faz com que de vez em quando eu caia em mínimos locais, como é o meu exemplo que eu falei ali, né? É mais difícil eu evitar mínimos locais. Um outro jeito de fazer é online, ou estocástica, né? Estocástico, que é o modo de treinamento. Que é o que eu mostrei no exemplo do Perceptron, que a cada exemplo que eu apresento para a rede, eu calculo o erro e aí eu já faço backpropagation. Isso é melhor para quando eu tenho redundância, né? Quando eu tenho exemplos iguais ou muito perto, assim, muito parecidos, né? Ele é menos suscetível a mínimos locais. E também é bem mais lento, né? Porque toda vez eu faço forward e o forward e o backward, e assim por diante. Não só isso, eu faço também, né? Depois de cada forward e backward, eu faço um caminho diferente ali na minha superfície de decisão. Uma solução para isso, que aproveita as vantagens dos dois, é por mini batches. Eu estou um pouquinho na frente do texto, mas não vou me tirar não, porque está muito pouco. O mini batches eu faço um pouquinho de cada coisa ali. Então, para cada época, vamos voltar só aqui para dizer o seguinte, né? O batch eu faço um feed forward, desculpa, eu faço um backpropagation por época. No online, eu faço N backpropagations por época, N sendo o número de exemplos. No mini batches, eu faço um valor intermediário entre 1 e N. Para isso, eu faço o seguinte: eu vou ler passo por passo. Eu embaralho todos os exemplos do meu treinamento. Então, ali, para eu ter ordens diferentes dos meus exemplos, tá? Eu faço o feed forward com uma pequena parte dos meus exemplos. Esse é o tamanho do batch que geralmente se fala, né? Então, por exemplo, eu faço com 64. Pego 64 exemplos, passo na minha rede. Acumulo o erro médio na saída desse batchzinho. E aí eu faço backpropagation. Aí eu pego o próximo batch dos próximos 64 exemplos e passo na minha rede, acumulo o erro, faço backpropagation e vou fazendo isso 64 por 64 até eu acabar os meus exemplos. Acabou a minha época, eu retorno para o início desse algoritmo, ou seja, embaralho de novo e assim por diante. Uma outra coisa importante que também vale ressaltar é que é importante vocês normalizarem os valores, tá? Isso facilita aí a otimização. Eu falei isso na aula de SVM. Algoritmos de otimização, geralmente, eles são melhores ali quando você está perto da origem, né? E por fim, eu quero dizer o seguinte: redes neurais artificiais é um mundo inteiro e tem outras coisas que eu não queria simplesmente pular, tá? Porque vocês vão acabar trombando com eles aí, vocês não vão saber o que que é, mas eu também não vou me aprofundar em nenhum deles. Primeira coisa são as condições de parada. Eu já dei um pitaco aqui quando eu abri o TensorFlow e eu falei, olha, se você tiver com o seu erro diminuindo, né, sua loss function diminuindo no treino, mas aumentou na validação, para. Isso é uma condição de parada. Você pode também parar quando você convergir,
E essa convergência pode ser dada por, eu não melhorei meu loss function em tantos por cento, e assim por diante. Não só vai fazer o seu algoritmo parar, porque ele pode rodar ali eternamente, né? Como também vai te ajudar a evitar overfitting, que é um problema relativamente comum em redes neurais. E quando eu estou falando de overfitting, também acontece muito do pessoal usar regularização. Grosso modo, regularização são técnicas para evitar overfitting. Uma delas que é muito comum, que é muito famosa, só para vocês saberem o que é o dropout. O dropout é o seguinte, para cada camada, vamos supor que você colocou um dropout de 0,2. Então, para cada camada, toda vez que eu for passar ali, a gente vai fazer um batchzinho, né? For passar o exemplo ali no feed forward, eu desligo aleatoriamente 20% dos meus neurônios, perdão, naquela camada. Então, de novo, se eu fiz um dropout de 0,2, eu estou na minha primeira camada oculta, eu vou aleatoriamente apagar 20% dos meus neurônios. Se eu tenho 10 neurônios nessa camada, eu apago 2. Apagar significa eu não vou mudar o peso dele ali, tá? Eu vou congelar ele. Isso daí comumente ajuda você a evitar overfitting. Outro assunto que é importante em redes neurais é data augmentation. Quanto mais você aumenta aí a sua rede neural, mais dado você precisa para conseguir treinar ela, né? Senão você vai ter underfitting geralmente. Mas também às vezes você cai muito fácil em um mínimo que dá overfitting. Nos dois casos, data augmentation é bom. Data augmentation significa criar exemplos sintéticos a partir dos exemplos reais que a sua rede nunca viu e colocar como input. Então, Data Augmentation é muito fácil de entender quando você tem imagem. Tem um exemplo clássico que é a imagem de um gatinho. E aí você tem a imagem do gatinho e dá aquilo para a sua rede neural de entrada. Aí você gira o gatinho para o lado. Isso é um outro exemplo. Gira o gatinho para o outro. E dá um zoom no gatinho. E corta um pedaço da imagem do gatinho. E estica. E coisas do tipo. Mas todas elas são gatos. E todas elas vão dar informação nova para a sua rede neural. Mais uma coisa sobre inicialização aleatória. Quando você estiver treinando uma rede neural, tente não rodar uma única vez. Rode várias vezes para ver a robustez do seu algoritmo para aqueles seus dados, tá? Do seu modelo para os seus dados de entrada. Eu mostrei um exemplinho lá falando que, dependendo de onde você começa no espaço, você pode cair no mínimo local, no mínimo global e assim por diante. Se você rodar várias vezes e estiver sempre dando um resultado muito, muito próximo, significa que está bom, está robusto. Se ficar dando um resultado muito diferente, significa que dependendo de onde você começa aí, vai dar uma diferença grande, então seu modelo está menos robusto aquilo. Aí você vai ter que pensar melhor o que você vai fazer. Outra coisa que está bastante em alta assim, são as redes recorrentes, que basicamente é, que nem eu mostrei agora, uma rede neural que você tem feed forward, tem backpropagation, etc. Só que você também tem os pesos, seus pesos voltam para o início. Eu faço ao contrário, né? A saída é para lá. Então seus pesos aqui podem voltar para o início ou para alguma camada intermediária. Existem variações infinitas de redes recorrentes. Algumas delas têm sido bastante usadas para modelar sequências. Então elas também são. Isso também é um nome que você vai ver aí. Tudo isso aí é melhoria, adaptação, evolução das coisas que eu falei nessa aula. Tudo bem? De novo, não vou entrar em detalhes aqui por questão de tempo e vocês também não estão tão interessados agora nisso, mas vocês estarão em algum momento. Então é isso, é com essa imagem linda, romântica e maravilhosa, que é uma bela ilustração de uma rede neural, que eu me despeço.